A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 1, que diz assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: O que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus estava usando o profeta Eliseu para dar uma estratégia para esta mulher sair daquela dificuldade, para dar para ela uma resposta daquilo que ela necessitava. Eu vou te falar uma coisa. Aqui não era um caso de precisar, aqui era um caso de necessitar. Era mais do que uma precisão, uma resposta que ela precisava, que ela realmente estava ali esperando. Porque se não houvesse resposta na casa dela, os filhos dela seriam levados como escravo. Ou seja, ela tinha pressa na resposta que ela precisava da parte de Deus para a vida dela, para a casa dela. Talvez você entrou aqui precisando de resposta de Deus. E a resposta que você precisa é com muita bricanta lá, mandarai. É com muita pressa. Você diz assim: Senhor, eu não posso aguardar muito. Porque tu sabes que tem coisas que não aguarda. Tem situações que não vão ficar aguardando. E eu preciso me pôr em canta lá, mandarai, me posicionar. Declare comigo: Jesus está mandando para minha vida a resposta e será rápida. Jesus está mandando para minha vida a resposta e será rápida. Irmãos, não era um caso que essa mulher estava aqui querendo pressionar o profeta, querendo falar porque era rápido, não. Era realmente um caso de necessidade. Ela precisava de uma resposta. Ela precisava pagar os credores, porque se ela não pagasse os credores, automaticamente os filhos dela seriam levados como escravos. Eles já estavam sendo ameaçados a serem levados. E tem situações na nossa vida que é assim, irmãos, que nós não podemos esperar muito pela resposta. Tem situações na nossa vida que não dá pra gente aguardar muito. E Deus está dizendo: eu sei quais são as tuas necessidades. E eu sei que tem situações aí que você não pode aguardar. Canta lá, mandarai, de rasto, ramandarasto. Você não pode aguardar muito. Tem situações que você precisa da resposta pra já. E Deus está dizendo pra você: eu estou lhe dando uma estratégia. De ramandarasto, de canta. Para que você venha vencer uma situação que você vem enfrentando ao certo. E anda lá, mandará ao certo tempo. Esta mulher, irmão, já havia passado pelo sofrimento, pela dor do luto, porque ela já havia perdido seu marido. Que com certeza era um marido bom, porque a Bíblia vai nos dizer que ela mesmo diz: tu sabes que ele temia a Deus. Um homem que era temente a Deus era com certeza um marido bom. Então ela estava enlutada, entristecida pelo que ela estava enfrentando, mas não era somente isso, ter perdido o marido. Agora estava recebendo ameaças também de perder os filhos, e os filhos seriam levados como escravo. Iriam trabalhar de uma forma bem terrível, sabe, irmãos? E nenhuma mãe quer saber que os seus filhos vão sofrer. Ei, daramandarasto. E nenhuma mãe quer saber que os seus filhos vão passar por problemas, por dificuldades, por opressões. E ela, como mãe, ela se angustia. E ela vai até o profeta. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos colocar diante de Deus o que a gente precisa. Às vezes a gente expressa para tantas pessoas o que estamos passando, não é verdade? A gente conta para A, conta para B, conta para C e fala: fulano, ciclano, me ajude. Só que tem momentos que a gente precisa recorrer aos céus. E xaramandará, e declare comigo: eu vou recorrer a Deus e os meus problemas serão solucionados. Eu vou recorrer a Deus e os meus problemas serão solucionados. Tem soluções de problemas que só acontecerão, ramandarás, turiandarai, quando nós resolvermos nos posicionar diante de Deus. Esta mulher aqui vai até o profeta porque nesse tempo aqui, irmãos,
O véu ainda não havia sido rasgado. Ela não conseguia ter livre acesso como hoje eu e você tem. A gente é privilegiado. A gente hoje consegue entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. Se preciso for, não conseguir orar no quarto, consegue orar no banheiro, consegue orar na cozinha, consegue orar no trabalho. A gente consegue orar onde a gente estiver. Por quê? Porque hoje nós temos livre acesso para falar com Deus. Mas ela não, ela precisava de alguém, de um homem de Deus, de um intermediário. Então ela logo vai até o profeta para saber qual era o direcionamento que Deus tinha para a casa dela, porque ela sabia que Deus ia ter algo para fazer na casa dela. Se o marido dela era temente a Deus, irmãos, aqui nós vemos que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo que a gente faz para Deus é uma recompensa. Esse homem, ele plantou em vida, ricanta lá mandará, uma boa reputação. Ele plantou em vida uma fé, uma honestidade, e agora chegou o tempo da família dele colher aquilo que ele havia plantado em vida. Ela vai dizer, ela vai falar sobre ele. Tu sabes que o teu servo, meu marido, ele morreu, mas ele temia o Senhor. Ele temia a Deus. Ele era um homem de Deus, Aramandarai. E os credores estão lá, ó, querendo levar os meus filhos para serem escravos. Ou seja, eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Declare comigo, Deus vai trazer uma resposta para mim, não tardará. Deus vai trazer uma resposta para mim, não tardará. Nós precisamos ter essa fé, irmãos, Nós precisamos ter essa convicção de que Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Deixa mandar cantarai. E não ficarmos olhando para a situação contrária. E não ficarmos olhando para as adversidades, para os problemas e dizendo, Senhor, mas e agora? Como é que vai ser? Mas, Senhor, a porta não se abriu. Não é agir com fé. Essa mulher teve fé, ela foi lá e levou o problema. Olha, o problema é esse aqui. Tu sabes que ele temia o Senhor. Tu sabes que ele era um homem de Deus. Aramandaracanta, alamandarai. E eu vim aqui para saber a solução para o meu problema. Por quê? Porque eu sei que o que é de Deus tem resposta. Ixaramandarai. Não tinha ninguém melhor para falar sobre este homem o que essa mulher estava dizendo. Porque ela disse, ele temia Deus. Ou seja, eu sei quem era ele porque ele convivia comigo. E eu sei que ele era um homem de Deus. Então ela estava dando testemunho daquilo que ela via, daquilo que ela vivenciava na casa dela. Ele temia o Senhor. E o homem que é temente a Deus é um bom esposo. Então ele era um bom esposo. Era uma colheita que a casa dele ia ter. Porque aquele homem resolveu seguir o Senhor enquanto ele tinha vida. Aqui eu aprendo que quando a gente resolve seguir o Senhor, enquanto a gente tem vida, os nossos descendentes, filhos, eles escolhem. Nós deixamos um legado. Esse homem deixou um legado, irmãos. De um homem que temia o Senhor, de um homem de Deus. Por isso o profeta Eliseu foi usado para dizer para ela que haveria multiplicação. Mas por que a multiplicação aconteceu, irmãos? Porque ele era um homem de Deus. Porque ele era um homem que temia ao Senhor, ele tinha respaldo com Deus. Aí o profeta Eliseu disse a ela, peça vasilhas vazias emprestadas. Porque o azeite vai descer, vai se multiplicar. Você vai começar a pôr a parte das vasilhas que estiverem cheias, vai ter multiplicação. Porque essa multiplicação foi colheita de uma fidelidade no passado. Porque muitas vezes nós pregamos sobre a multiplicação e esquecemos de falar sobre a fidelidade desse homem para com Deus. E ele era fiel, Uricanta lá mandarai ao Senhor. Por isso a casa dele não ficou desamparada. Quando você é fiel ao Senhor, quando eu sou fiel ao Senhor, até os nossos descendentes escolhem. Sabia disso? Aqui, ele já estava morto, ele já não estava mais na terra. Mas a Bíblia diz que Deus não deixou a vergonha entrar na casa dele, na casa da esposa dele, na vida dos filhos dele. Por quê? Porque ele guardou a fidelidade. Guarde a fidelidade para com Deus, porque os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vão colher, os seus tataranetos vão colher a sua fidelidade para com Deus. Porque Deus, irmãos, ele é assim, ele retribui. Ele retribui os nossos feitos. Deus é bom, é misericordioso. E Deus não ia deixar essa mulher ficar na vergonha. A casa dela e na casa daquele homem também. Imagina as pessoas olhando e pensando, vixe, morreu, deixou várias dívidas. Era temente a Deus e cadê? Imagine os vizinhos falando assim, andava lá na escola de profetas lá, mas mesmo assim não... Tá aí a família agora como tá. Cadê o Deus dele?
Só que os vizinhos não puderam falar isso não, porque todos tiveram que saber da multiplicação. Que o Deus, que aquele homem guardou a fidelidade até o fim dos seus dias, se dará, mandará e trouxe a retribuição para ele. Porque quando você é fiel ao Senhor, Deus, ele te honra. Quando você é fiel ao Senhor, Deus te recompensa. Mandarai. Quando você é fiel ao Senhor, Deus traz a resposta. Quando você é fiel ao Senhor, Deus, ele traz a retribuição para a sua vida. E é isso que o Senhor está dizendo para você, é tempo de guardar a fidelidade. Porque é uma recompensa, irmãos. Houve uma multiplicação aqui extraordinária. E não foi somente para ela pagar as dívidas, não, viu? Não foi somente para ela livrar os filhos dela da escravidão, não. Foi para que ela pagasse as dívidas e ela iricanta lamandarai. E os filhos dela vivessem do resto. Aqui eu vejo que Deus cuida de nós até o fim. E que um tempo de retribuição chega até depois do fim. Porque aquele homem já havia morrido. Esta mulher já era uma viúva. Mas mesmo assim o Senhor cuidou da casa dele. Porque Deus cuida daquilo que ele pertence. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, Deus cuida dos seus descendentes. Declare comigo: eu entreguei a minha vida ao Senhor e Deus não vai desamparar os meus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor e Deus não vai desamparar os meus. Aramandaracantarastro. Não somente ele, mas ela também recebeu aqui, aleluia, um galardão. Ele recebeu, ele não estava vendo, mas era uma retribuição da fidelidade dele para com Deus. E ela estava recebendo uma colheita daquilo que ele havia plantado. Porque ele era um homem temente a Deus. Versículo de número 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Tu sabes que ele era um homem de Deus. Tu sabes que ele deixou um legado. Ricantaramandarai. Tu sabes que ele era um homem fiel ao Senhor. Por isso, irmãos, a vergonha não entrou na casa dele. Porque ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Porque ele era um homem que, quando estava em vida, guardou a fidelidade para com o Senhor. Aqui eu vejo, irmãos, que nada que a gente faz é em vão no Senhor. O Senhor nos retribui. O Senhor nos recompensa, e até mesmo os nossos filhos. E os filhos de nossos filhos podem receber a retribuição da nossa fidelidade. Deus está dizendo para você: eu não vou desamparar a sua casa, continue sendo fiel. Porque o que você está fazendo hoje, você não está fazendo somente para você. Você está fazendo para a sua descendência. Eles vão colher muitos bens, muitas orações, muitas coisas que você fez. Quando eu olho hoje, eu sei que eu sou fruto das orações de minha avó. Eu fui pregar numa igreja que a minha avó congregou muitos e muitos anos. Era uma igreja que eu nunca imaginei pregar. E quando eu fui lá, que eu coloquei o meu joelho no chão, o Espírito Santo me lembrou que ali muitas orações e muitas lágrimas foram derramadas da minha avó, pedindo pela família. E eu estava ali para pregar. A minha avó não estava viva para ver, mas ela deixou um legado. Ricantalamandarai. Ela deixou os frutos das orações dela e eu sou um fruto das orações dela. Então, nós somos um fruto, nós da parentela somos um fruto das orações que ela deixou. Então, aqui eu vejo, irmãos, que a gente deixa frutos. Que a gente possa deixar frutos bons. Como este homem deixou a vergonha. Não entrou na casa dele, na família dele, por causa dos frutos que ele deixou. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos orar por você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus que fala conosco, que traz a resposta que nós necessitamos e precisamos, Pai. O Senhor não deixará a vergonha entrar na nossa casa, meu Deus. O Senhor não deixará aquilo que o inimigo tem tramado, meu Deus amado, acontecer com os nossos, meu Deus, mas o Senhor nos guardará. O Senhor nos livrará. Iricanta, lá mandará, estará, mandou, canta. E nos recompensará, porque o Senhor é Deus de recompensa, Deus. O Senhor é Deus de resposta para a glória do teu nome, eu creio, Senhor, que a recompensa, que a resposta da fidelidade, meu Pai amado, que nós temos guardado contigo vai chegar. Oh, Senhor, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor anime, que o Senhor restaure, que o Senhor restitua, que sobre a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar, Espírito Santo, vai dando direção à vida, a história de deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor,
Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor. Eu não conheço a necessidade, mas eu intercedo e te peço que, se for para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor faça esse milagre, esse extraordinário, Pai amado, acontecer e testemunho para o Teu povo contar, meu Pai. Assim eu te peço. Já agradeço o credo na nossa vitória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Continue sendo fiel ao Senhor, sabe por quê? Porque Deus te vê e no tempo certo Ele traz a recompensa não somente para você, mas para os teus também. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra, em nome de Jesus, declare amém.